Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais uma sessão aqui da nossa websérie 5 Impactos do 5G na Indústria Automotiva. Nessa oportunidade, estamos aqui recebendo a presença luxuosa do Roger Armelini, o Head de Mobilidade da Toyota. Um prazer, Roger, ter você aqui conosco para bater esse papo bacana. O nível de expectativa da audiência aqui certamente é muito alto sobre o que você vai poder compartilhar aqui conosco no entorno desse assunto. Eu não estou sozinho nessa missão de bater esse papo com você, né? Eu tenho aqui comigo a minha sócia Flávia Espadafora, que trabalha no segmento automotivo comigo, e tem o meu par, o Márcio Canamaro, aqui, que lidera a nossa área dita TMT, de tecnologia, mídia e telecomunicações. Como não poderia deixar de ser, né, o 5G como um pilar da nossa conversa aqui. E eu gostaria de te dar as boas-vindas oficialmente, e eu tenho certeza que o público está um pouco intrigado com esse quinto escrito aí atrás de você, né? Vai ser interessante você ter a oportunidade de explicar, né, do que se trata, mas já fica aqui uma primeira pergunta para a gente ir aquecendo, né? Qual é a tua visão, né? A Toyota, ela sempre se definiu no mercado como uma empresa bastante protagonista, né? Muito além da excelência dos seus produtos, do seu modelo produtivo. Todo mundo já conhece isso, né? A fama é muito boa dos produtos da Toyota no mercado, mas vocês também sempre se notabilizaram por esse protagonismo no mercado, né? E eu acredito que vocês devam estar aí com uns planos bem interessantes para tirar o máximo de proveito dessa tecnologia 5G, que a gente já vem discutindo há bastante tempo, super aguardada, né? Então, eu queria começar te perguntando qual é a tua visão, né? Visão Toyota, visão Quinto, sobre a chegada dessa tecnologia e o que ela pode impulsionar nos modelos de negócio de vocês. Primeiramente, Bacelar, um grande prazer falar com você de novo, um grande abraço, um prazer, Flávia, Márcio, muito obrigado aí pelo convite para bater esse papo com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter boas lições aqui, né? Também vou aprender bastante com vocês aí, todos os professores. Bom, vamos lá, começando pela menção aqui a Quinto é efetivamente parte de uma estratégia global da Toyota de se transformar numa empresa de prestação de serviços de mobilidade, Bacelar. Então, é a marca pela qual a Toyota passa a oferecer para os nossos clientes em todo o mundo, né? A Quinto já está em funcionamento em 33 países, os serviços de mobilidade que utilizam os produtos e soluções da Toyota, né? Sejam carros convencionais, carros híbridos, carros elétricos, carros autônomos, né? Carros ou outros dispositivos nos quais a Toyota investe massivamente também, como, por exemplo, dispositivos de mobilidade indoor, né? Exoesqueleto, scooters, patinetes elétricos, tudo que seja relacionado a permitir com que as pessoas tenham mobilidade, né? E aí que entra o papel importante do 5G, né? Respondendo a tua primeira pergunta aí, teu segundo comentário, a Toyota entende o 5G como um dos capacitadores para que essas novas soluções no mercado de mobilidade, no mercado automotivo, se concretizem, né? Porque quando a gente fala em mobilidade, pelo menos essa é a visão da Toyota, a mobilidade é muito mais amplo do que simplesmente o carro, né? E aí também a gente precisa entender o 5G como uma possibilidade de integração entre o carro e todo o resto do ecossistema, né? Seja ele a casa, seja ele a cidade, a infraestrutura, os outros dispositivos de mobilidade, como eu mencionei, né? Os scooters, os exoesqueletos, os robôs, né? A Toyota já tem um arsenal gigantesco de soluções de mobilidade, que inclusive vão ser demonstradas e vão estar em utilização nas Olimpíadas de Tóquio. Vai ser muito interessante ver todo esse arsenal aí de novas soluções já em funcionamento, né? Tanto dentro da Vila Olímpica, dentro dos estádios, como também em áreas da cidade de Tóquio, como, por exemplo, com ônibus elétricos, movidos a hidrogênio, carros autônomos, né, que vão levar as pessoas, carros autônomos que vão levar os atletas, né, da Vila Olímpica até os locais dos jogos. Então, assim, tudo isso ele já está disponível como tecnologia, né? Vai ser demonstrado nas Olimpíadas, e mais importante do que isso, a Toyota está preparando um grande laboratório, né,
um laboratório a céu aberto, um laboratório para valer, que é uma cidade, né? Uma cidade inteiramente conectada e baseada em hidrogênio, que é o Woven City. Essa cidade está sendo construída, já começou a construção dela há praticamente um mês atrás, lá no pé do Monte Fuji, né? Aquela montanha famosa lá do Japão, onde ficava uma das instalações da Toyota. Então, essa é um pouco da visão da Toyota, e o 5G ele se encaixa muito bem como um facilitador ou como um enabler de todo esse ecossistema de conectividade e de interação entre pessoas, cidade, infraestrutura e dispositivos de mobilidade, soluções de mobilidade. É incrível para nós, né, Roger, estar vivenciando essa transformação da indústria automotiva, né? A maior transformação da história dela. Como você mesmo mencionou, quando a gente fala de mobilidade, a gente abre, não é nem um guarda-chuva, é um umbrelone, né? Tão grandes são as possibilidades até de explorar ofertas de serviços talvez nem estejam ainda desenhadas, né? Então, as possibilidades são infinitas, né? E eu tenho certeza que a Flávia tem uma pergunta interessante para te fazer, para explorar um pouco mais a tua visão em cima disso, né? De novo, eu tenho certeza que a turma que está assistindo está olhando para o quinto escrito ali atrás de você o tempo todo e pensando, poxa, o que, que vem por aí? Mas eu não vou fazer spoiler, não, eu vou passar logo para a Flávia, senão eu acabo dando o serviço aqui. Vai lá, Flávia. Obrigada, Bacelar. Bem-vindo, Roger. Prazer te ver aqui. Roger, você comentou bastante, você comentou aqui com a gente sobre a visão, sobre o propósito, né, de mobilidade da Toyota com a Quinto, e trazendo um pouco aqui já para uma esfera mais tática, né? A Quinto ela se coloca, né, como a gente vem aprendendo, né, com o propósito de ser uma plataforma, né, uma parada única para soluções de mobilidade, né? E aí pensando nos mais diversos serviços que isso pode nos trazer. Recentemente, Roger, vocês lançaram uma parceria, né, com a plataforma Mobility, né, olhando para a ida a mercado, pensando em segmentos de agências de viagens, né? Uhum. E me ocorre que esse já é um bom exemplo das possibilidades que se formam com esse movimento todo, né? A gente pode esperar com a chegada do 5G outras combinações, mais combinações como essa, tendo sempre como pano de fundo, como centro, o cliente? Conta um pouquinho para a gente, Roger, como é que você vê esse grande quebra-cabeça? Legal, Flávia, ótima pergunta. Eu acho que cada vez mais nesse ambiente de mobilidade, de interação entre tecnologia, serviço e cliente, a gente vai ver esse tipo de parceria estratégica florescer, né? Existe um conceito muito interessante que é o de competition, né? Em que cada vez mais a gente vai ver empresas cooperando em alguns ambientes e competindo em outros, né? Mas dentro desse ecossistema vai ser muito difícil uma empresa dominar todas as cadeiras ou todos os tipos de soluções que são necessárias para você integrar ou para você entregar um serviço integrado ao cliente, né? Um serviço realmente que atenda às necessidades de mobilidade do cliente. Cada vez mais a gente vai estar falando em integração multimodal, né? Em diferentes tipos de meios de transporte interagindo para levar ou para atender a necessidade do cliente, que é a necessidade de se movimentar, né? Quando a gente fala de passar da posse de um bem, né, da posse do carro, que seja, para o uso do bem, a gente está falando de ampliar muito o aspecto de utilização desse bem, que hoje ele tem um aspecto de utilização muito limitado, né? Eu compro, então ele está parado na minha garagem, eu uso para ir para o trabalho, eu uso para me movimentar, ele fica parado me esperando, e assim, quando eu voltar, eu vou usar ele de novo, ou seja, 99% do tempo ele está parado em algum lugar, né? Isso, a gente passa a expandir esse horizonte de uma forma muito grande quando a gente pensa em utilização, né? E aí, quando eu falo em utilização, eu também falo em como é que eu vou levar essa possibilidade ao cliente. E, de novo, a gente tem empresas especialistas
em tecnologia, especialistas em telecomunicação, especialistas no hardware, especialistas no software, e a combinação dessas empresas e dessas características e dessas expertises é que vão levar a um serviço realmente de alto nível para o cliente. Então, a gente entende sim que esse tipo de parceria tende a crescer de uma forma exponencial à medida que a tecnologia também permite a integração de várias plataformas, né? Então, há alguns anos atrás não existia a API, por exemplo, né? Que é a solução para tudo hoje, né? Qualquer coisa que você precisa hoje, põe uma API que funciona. Então, esse tipo de tecnologia também vai permitir com que a gente consiga integrar diferentes serviços, diferentes empresas e diferentes competências para levar um serviço de alto nível para o cliente. Obrigada, Roger. Nesse processo evolutivo de transformação, né, a gente teve várias oportunidades de comentar que a tecnologia e telecomunicações fazem com a indústria automotiva uma trigania, né, que veio para ficar. Não dá para a gente imaginar o futuro da indústria, mesmo que a gente se reservasse a falar só do modelo dito tradicional de produção e venda de veículos, sem esses dois parceiros, sem esses dois pilares, né? O que acontece é que aqui no nosso assunto em particular, né, tem o 5G, que é um salto absurdo, né, que vai abrir de novo por si só várias possibilidades, e eu fico aqui, né, me colocando no papel do Márcio, né, o meu sócio aqui que cuida de telecomunicações, né, com aquele olhar de sempre, né, o olhar de como é que eu vou atender, né, como é que eu vou atender bem os clientes de todos os setores. A gente está aqui no automotivo, mas o Márcio também conversa com a nossa torre de varejo, de saúde, de educação, de finanças e assim por diante, porque está todo mundo esperando esse 5G, né, e tudo que pode ser feito com ele. Então, eu tenho certeza que com esse olhar, o Márcio também tem curiosidade para endereçar para você, né, Márcio? Bastante, Bacelar. Obrigado pela oportunidade, Roger. Super prazer. Adorei a explicação aí da Quinto. Bom, a gente entende que mobilidade e conectividade caminham juntos. Essa dualidade entre mobilidade e conectividade fazem muito sentido, pelo que eu entendo, no negócio da Quinto. Como que você vê a chegada do 5G como uma oportunidade de crescimento e ampliação dos negócios da Toyota, da Quinto, aqui no Brasil? E também, como que você antecipa alguns desafios ou barreiras para esse tipo de desenvolvimento de negócios da Quinto com o 5G aqui no Brasil, que devem ser eliminados ou deveria ter alguma atenção extraordinária para a gente poder ter esse tipo de serviço na sua plenitude aqui no Brasil? Vamos lá. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Vamos por partes, né? Porque é uma questão bastante complexa e ampla, né? Primeiro, a gente tem que entender as possibilidades que estão por trás dos serviços de mobilidade em termos de dados, né? Como é que eu consigo usar o dado para oferecer um serviço melhor e para oferecer um diferencial para o nosso cliente? Então, à medida que eu consigo ampliar a comunicação, a utilização dos dados e a inteligência por trás do serviço, eu consigo naturalmente melhorar a minha gama de serviços e o meu espectro de atuação. E um outro ponto importante nessa questão também é a monetização, né? De novo, quando a gente entende o conceito de mudar a posse para o uso, né? O que isso muda para a empresa, por exemplo, né? Ou para a montadora, no caso? Isso muda o sentido do negócio, né? A estrutura do nosso negócio. À medida que a gente precisa entender que o serviço de mobilidade ele está baseado na monetização do asset e não na venda do asset. Então, eu preciso entender como eu posso, durante o ciclo de vida daquele bem, daquele automóvel, de novo, para trazer para a nossa realidade mais próxima aqui, como é que eu posso, durante o ciclo de vida daquele automóvel, gerar rentabilidade, né? Gerar serviço. E a comunicação entre o bem, entre o automóvel, no caso, o device, e o cliente, e a plataforma, e o usuário, ele é fundamental. Então, à medida que eu amplio essas possibilidades, eu amplio a capacidade de comunicação
entre os bens, e também, falando um pouquinho no futuro, a gente já falou disso, entre o carro e a cidade, por exemplo, a infraestrutura que cerca o carro, entre o carro e o outro carro, né? À medida que eu amplio essas possibilidades, eu amplio também a possibilidade de oferecimento de novos serviços e, por consequência, a monetização em cima desse bem. Então, eu vejo como fundamental a exploração desse tipo de tecnologia para que o serviço de mobilidade ele seja também financeiramente viável, né, para quem está oferecendo, porque isso é importante. Se as empresas que pensam em oferecer ou que tentam oferecer o serviço de mobilidade não tiverem retorno, os serviços vão ser limitados ou não vão existir, né? Então, para que isso possa se tornar uma realidade mais rápida, de uma forma mais rápida para o nosso cliente, a forma de monetizar e o retorno financeiro para aquelas empresas que estão trazendo isso também são importantes. E o 5G vai contribuir de forma muito importante para isso, para acelerar a monetização através de diferentes serviços, que, como o Bacelar falou, eu acho que a gente não sabe ainda 5% do potencial que isso vai trazer para a gente, de streaming, né, de compartilhamento, de inteligência de dados, de redução do custo de seguro, o que quer que seja, baseado na informação que a gente vai conseguir extrair dos automóveis e daquilo que seja compartilhado. No fundo, né, Roger? Ainda bem que tem segredos, né? Porque já pensou se a gente contasse tudo de primeira, né? Não ia ter graça. A gente ainda tem muita história para escrever juntos, né? E assim, a gente fica aqui tão embevecido com a conversa, né? Uma conversa inspiradora, motivadora, a gente nem sente o tempo passar. E apesar da gente ainda ter aqui desejo de fazer mais um monte de perguntas, a gente precisa respeitar a generosidade da tua agenda, de estar aqui compartilhando o teu conhecimento conosco e com todos que estão nos assistindo aqui. Então, a gente vai fazer um hard stop aqui. Vamos guardar uns segredos mais para frente, né? Agradecer de novo imensamente a oportunidade, o privilégio que a gente teve de ter, né, você aqui nesse bate-papo bacana. Tenho certeza que eu estou falando em nome aqui da Flávia, do Márcio também, e do público que está nos assistindo. Eu vou deixar aqui um finalzinho para você endereçar uma mensagem para o público que você queira aí, já olhando os próximos capítulos. Obrigado pela oportunidade, Bacelar, Flávia, Márcio. Estou totalmente disponível aí para um capítulo 2 aqui do bate-papo, sem dúvida. É um bate-papo muito bom. E como mensagem, fica aqui a nossa disponibilidade também para atender o mercado e levar aquilo que a Toyota se propõe a levar, que é a felicidade para todos através da mobilidade, né? E a Quinto é o nosso primeiro passo aqui no Brasil para realmente entregar felicidade para os nossos clientes, sejam clientes corporativos, clientes pessoa física, através dos nossos serviços Quinto Share, Quinto One. Então, quem tiver curiosidade aí, só visitar o website quintomobility.com.br, e a gente tem lá a explicação e tem formas de contato também com a gente aqui. Tá? Então, de novo, agradeço o espaço aí, um grande abraço para vocês. Muito bacana. Quero agradecer também, Flávia, agradecer o Márcio, agradecer a audiência, né, que está nos assistindo aqui, e deixar aquela pontinha de curiosidade também para o show que a Toyota vai apresentar nas Olimpíadas, né? Então, todo mundo ficar ligado aí para ver tudo que vocês vão mostrar para o mundo inteiro durante as Olimpíadas. Um abraço para todos e protejam-se, mantenham-se protegidos aí, porque essa loucura vai acabar já já. Um abraço. Obrigado, Roger. Gente. Obrigada, Roger. Obrigado. Tchau, tchau.